A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Plural Coworking, porque tem coisas que ficam muito melhor na Plural. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, ser mãe é construir uma história de amor. Vipcar Renault Criciúma. Ligue 3431-7878. Bom Jardim Residencial. Da TPS Construtora. A cara da Pit. A cara do Mano. A sua cara. E Churrascaço Criciúma. As justíparos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça. Está começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. Agora ela que sabe tudo de futebol. Tudo, tô até de camisa azul. Tudo de futebol. Tô até com a camisa azul do comerciário. Você tá? Tô até com a camisa azul. Não sabia que a camisa do Tigre era azul? Eu acho. Era azul? Quero saber por que mudou, né? Tô curiosidade só essa. Não, uma das. Hoje a gente vai ter uma aula de futebol aqui no programa do Avesso. Olha só. Estamos no ar, atrasado, mas chegamos. Não tem problema. Tem problema, deu treta tudo aí, certo. Veio David no debate, deu mó deu tudo certo. No final dá tudo certo no Avesso. Aí é o seguinte, olha, 70 anos do Tigre agora, o Criciúma completa 70 anos de história. Sabadão, hein? Começa cedo. Uma baita de uma série bacana de homenagens do Jornal A Tribuna tá rolando. Muitas entrevistas aqui na Rádio Som Maior. E hoje, uma das pequenas partes dessa comemoração, acho que o Avesso tem que fazer a sua parte, né, Pete? Faz sua parte e a gente vai lá na raiz, entendeu? Onde tudo começou, que foi com o time do comerciário. Muita gente talvez não saiba. Não saiba? Talvez não saiba a história do nosso Criciúma Esporte Clube. E hoje é dia de aprendermos. Aprender história aqui? Vamos aprender história. Hoje vamos ter aqui no Avesso? Quem tá aqui no Avesso? Com eles que sabem tudo e mais um pouco da bola, dos uniformes, enfim, um dos nossos convidados, todas. Por exemplo, ele tem apenas, sei lá, umas 500 camisas. O que tu acha? 500 camisas. Entendeu? Tu tem uma jaqueta da Adidas só, tu. Né? Tu tem a tua única. O cara coleciona camisa, um manto tricolor e tem mais de 500 camisas. Um manto sagrado. Sagrado. Bem-vindo, Pedro Paulo Canela. Quero saber onde tu guarda tanta... Como é que eu vou dizer? Tanto trapo? Manto sagrado. Tantos mantos. Tanto trapo velho. A mulher não chama de trapo velho? Rapaz, tem uma história da minha esposa. Boa tarde. Primeiro, prazer estar aqui. Eu duvido se ela não quer jogar tudo fora. Ela jogou parte já. Tantas relíquias. Nossa ela senhora. jogou e as mais valiosas se foram nessas campanhas de agasalho. Porque ela achava... Foi por uma boa causa, Canela? Não. Não tá perdoada. Ela tá perdoada, mas não jamais será Quase separação. Quase. Mas eu digo que ali foi a demonstração de amor. Porque se eu não separei ali, eu acho que eu não separo mais. Não separa mais. Não foi atrás dessas camisas? Nos bairros, enfim? Não consegue. Não teve. Tá na mão de algumas foram para a mão de colecionadores. E outras se acabaram em canteiros de obras, pano de chão. Olha só, cara. Porque uma coisa pano de chão é só a camisa do Avaí aqui que a gente aceita. Do Avaí do Figueira, a gente aceita como pano de chão aqui. Essas eu não consigo nem ter em casa. Não consegue nem para pano de chão? Chapecoense? Nada. Também não. Jamais. Chapecoense eu tive compaixão. Mais nada. Justo. O resto eu quero que ela fique em último lugar, caia para a Série B. Não tem essa frescura mas toda aí. Mas tem um que vocês gostam ou não? O Joinville, por exemplo, vocês gostam? Sabe que o Joinville, apesar do Elias Giuliari, que foi um presidente que puxava bastante para eles, eles ganhavam metade dos títulos deles em campo e outra metade em campo com a ajuda dos irmãos Bolzano e com a ajuda da federação. Então, só treta aquilo. Mas eles tinham um time. Eu adoro. Tem mais daqui, junto vai. com o Canela, a gente recebe ele, que é ex-jogador e também foi ex-presidente do time do comerciário, o Voimer José Conte, que também tem história, né? Na verdade, a gente... Uma que frequentava já o próprio clube desde lá da época em que compraram o terreno, isso em 1951,
né? Quando também em 1956 nós perdemos o título da Alarme no próprio estádio do Criciúma. Ó, eles não esquecem nada, né? Sabe, mano? Lembra de tudo. Então, na verdade... Eu não lembro quem teve no avesso ontem. Então é isso, né? Realmente a gente sempre conviveu com o Criciúma, né? Comerciário e depois Criciúma, né? Como é que começou tudo, tudo, quanto tempo como comerciário? Comerciário, o Criciúma mudou em 84. Que daí mudou cor, mudou tudo, foi isso? Aí já mudou tudo. Eu tô vendo aqui, ó. 78 mudou o nome. Mudou o nome. No dia 13 de maio, né, que vai ser sábado agora, de 47, na Praça Nereu Ramos, um grupo de rapazes, na maioria com 18 anos, moradores do centro da cidade, resolveram criar o comerciário. Um deles era teu tio. Exatamente. Então, daí, lá em 78, mudaram as cores. Não, mudaram o nome e em 84 as cores. Então ficou em torno de 30 anos aí. Comerciário, 30 anos, depois mudamos para o Comerciário foi um time vencedor? Ele foi um time... Para a época foi. Para a época era... Foi o vencedor, sim. E depois, quando começou a cidade desenvolver muito, tinha o envolvimento do futebol e tal, e para fazer uma unificação de toda a região, eles resolveram mudar o nome de Comerciário para Criciúma, tendo em vista principalmente para pegar os torcedores do ex-Atlético Próspera e Metropol, que com o problema, a crise do carvão também, depois desapareceram. O carvão sempre foi o nosso maior fator de união no futebol? Foi a nossa força motriz também no futebol? Foi, inclusive financeira, né? Sempre foi o que deu a vez. Deu a bola da vez. Você não acha, por exemplo, assim, um pouco de pecado e de hipocrisia quando a gente vê as empresas que trabalham com carvão hoje, né, serem tratadas como destrutivas? Foram empresas que construíram a história de Criciúma, que nos deram avanço, que nos deram dinheiro, que nos deram tecnologia. Você não acha isso um pouco hipocrisia demais? Eu acho que, na verdade, isso, o crescimento da cidade também, né, a luta da manutenção do meio ambiente, quer dizer, tudo isso. Mas apesar que eu acredito que tudo tem um jeito de se fazer as coisas, né? Assim como hoje nós estamos discutindo 2 assuntos aí no Brasil inteiro, em termos de previdência social e leis trabalhistas, que tem que ser, tem que mudar, mas tem que ser discutido. E no caso dos jogadores, aí você falou de previdência, de lei, hoje o jogador de futebol é uma estrela que ganha milhões e milhares de reais, mas na época do comerciário, imagino que não era assim. Exato. Não era esse brilho todo. Tá cheio de grana no banco, Voz? Da tua época de ouro? Exato. Grana para pagar. Eu estava falando pro Canela que em 62 eu pegava um táxi aqui na praça e jogava no turbo. Eu ganhava 10 cruzeiros. 10 cruzeiros? Livre do táxi. O táxi o clube pagava? Eu pagava. E de volta. E 10 cruzeiros no dinheiro de hoje dava o quê? Não tenho ideia. Não consegue? Mas o que você comprava com 10 cruzeiros? Na época? Nem lembro mais, faz tanto primeiro tempo. Salário do jogador. Um sonho e uma vitamina de banana na grotinha. O máximo que dava? No seu gasola. Mas dava para comprar uma camisa, dava. Mas jogava por amor, então era amor. Sim. E no próprio comerciário, quando a gente jogou em 62 até 69, né? A gente jogou e tal, tinha um contrato na carteira profissional, era fechado. Tinha vínculo empregatício. Né? Então, a gente ganhava aí, era, claro, fechado com o salário mínimo, né? Ganhava um pouco, 2, 3, o máximo 4 salários mínimos. Mas tinha treta por fora lá, tá? Sempre rolava. Aí sempre tinha, né, uma participação de um torcedor, de uma empresa que ajudava e tal. Então era assim que o futebol sobrevivia, né? Depois teve a época áurea, né, do tempo do Metropol, na época dos 68, 69. Agora, uma coisa que o futebol sobrevive é de histórias absurdas. Tem jornal, Marlon? Jornal do Avesso. Oferecimento S2 Motel. Aqui, as coisas absurdas que aconteceram em campo que marcaram o futebol no Brasil, no mundo, por aí. Vocês lembram de alguma do comerciário, alguma coisa muito estúpida, você lembra? Eu lembro. Uma que é uma absurda? Absurda. Nós fomos jogar com o Marcílio Dias. Não nos deixaram entrar. Tivemos que esperar o doutor João Kontovski para pagar o ingresso para nós entrarmos para jogar. Isso no Campeonato Catarinense. Tá, os jogadores tiveram que pagar jogadores. Mas por que foram barrados? Toda a delegação do Criciúma. Tinha que pagar ingresso para jogar? Teve que pagar o ingresso. Mas então vocês queriam jogar muito. Olha bem,
O Marcílio Dias não nos deixou entrar. Tinha que pagar o ingresso. E tudo isso é estratégia para quê? Para nós chegarmos mais tarde no vestiário, talvez atrasar tudo, daqui a ser talvez punido por entrar em campo atrasado. Tinha mala preta, mala branca na tua época? Tinha isso aí, era bacana? Lá que tinha, era bacana, mano, era bacaníssimo. Não, mas não é legal, tinha mala de dinheiro. E tinha muito cuidado numa véspera de clássico, tinha muito cuidado com alguns jogadores que a gente comentavam, né, na cidade. Tinha A, B, C, aqui, ó, recebia um auxílio aí. As coisas que aconteceram em campo, vamos lá, Pete. O goleiro que se fingiu de morto para não ser expulso. Durante a partida entre Barcelona, Equador e Atlético Nacional da Colômbia, na Libertadores 2015, o goleiro do Barcelona cometeu uma falta grave e tentou driblar o juiz simulando uma contusão. Eu não me lembro dessa aqui. Passou ontem. Essa aqui? Passou ontem nos top tem aí. O gol de juiz no clássico Palmeiras e Santos de 83. O jogo estava 2-1 para o Santos quando, aos 46 do segundo tempo, uma bola chutada no meio da área alvinegra foi desviada pelo mal posicionado árbitro José de Assis Aragão e entrou. Olha só, 2-2. Substituição épica, a imagem rodou o mundo, mas é do Brasil. O Atlético Goianiense tinha em seu elenco 2 jogadores com nomes de peso. Adriano, Michael Jackson e John Lennon. Isso aqui eu me lembro. Tinha algum nome bacana no comentário, assim, nome clássico? Todo mundo tinha apelido por causa da mina? Aquela história da mina que tinha todo muita mundo gente, tinha alguns que... Não lembro os apelidos? Não lembro. Panela jogava também, não? Não, só futebol de salão. Só futebol de salão. Mas tinha um jogador Canela, do Metropol. Tinha bom. Seu Oscar. Quem foi o melhor jogador do comercial? Na história, assim, que você lembra? É difícil. Teve o período, por exemplo, do Nilson, que veio depois, né, que inclusive foi pro Metropol. Foi pro Metropol, teve no Internacional de Porto Alegre, teve no Santos, junto com o Pelé, e inclusive foi campeão mundial interclubes com o Santos. E jogou aqui conosco. E ele jogou conosco, jogou aqui no Metropol. Ele veio, porque na verdade eram jogadores que vinham via CBCA, do Álvaro Catão, no Rio de Janeiro. Então eles pegavam lá os jogadores de categoria de base, o aspirante do Botafogo, e vinha normalmente para o Atlético. Assim aconteceu com o Nilson, o Madureira. E que, na verdade, quando chegou aqui, o Metropol, quase na mesma época, fez a Metropolitana, o Grupo Freitas, com o Guilherme, que é onde criaram o Metropol, e prometeram para o pessoal do Rio Maina que eles, se desse uma boa produtividade, eles fariam um grande time, que eles iam se orgulhar disso. E foi o que aconteceu. E cumpriram a promessa. Ô, Voimer, o Metropol era o maior adversário do comerciário. Era o maior adversário do comerciário. Tinha briga, rodava muita briga, mano. Uma briga só que... Uma eu duvido que foi uma só. Estava lendo umas coisas interessantes, então não sei se alguém lembra, quando nós ganhamos o jogo, nós perdemos, fizemos gol para ganhar, mas perdemos o jogo. A arbitragem era da Federação Gaúcha, o árbitro era Dom Ricardo Alberto Silva, era um argentino, filiado à Federação Gaúcha, e que nós fizemos 3-4 gols e perdemos o jogo. A torcida do Criciúma, alguns torcedores do Criciúma foram até Araranguá, esperaram o juiz quando ele chegou lá, porque ele era de Porto Alegre, e trouxeram para dentro do nosso estádio à noite. Não. Dom Ricardo Alberto Silva. Trouxeram para cá? Trouxeram para cá. Botaram no meio do campo? Botaram no vestiário, no meio de campo, fizeram horrores. Aí, inclusive, saiu a Manchete, a revista Manchete, tinha uma página, O Impossível Acontece, e saiu publicado, inclusive... Na revista Manchete? Na Manchete, fatos e fotos, uma coisa da época, assim. Eu me lembro, diante do que aconteceu, virou Manchete, Pitirão virou Manchete e não aconteceu. Esse era o slogan da Manchete. Eu lembro. Esse slogan era bom. Quem tá aqui hoje, Pitibúrico? Hoje a gente recebe uma aula sobre demais, o time sobre do histórias. comerciário com o Voimer José Conte, com o Pedro Paulo Canela, e o Coronel Cabral tá mandando um abraço pra você, Voimer. Muito obrigado. O Coronel ele tem que vir aqui, porque outra vez ele nem falou de futebol, né, que ele veio aqui. É porque entende muita coisa, né, o Cabral, entendeu? A gente tem que segmentar, ele manda bem tudo quanto é assunto, então, ok, aquela vez foi segurança. Agora quem manda bem é a TPS Construtora, também. Com Bom Jardim Residencial, que eram apenas 31 apartamentos. 31 apartamentos. São quantos jogadores escalados, Piti? 11. Olha, Piti tá bem demais. Bom, mas se eu não souber isso, né, eu aposento minhas chuteiras, né, Voimer? Quem pode botar a mão na bola? Não começa, mano. Olha só, só as perguntas pra Piti do futebol. Vamos fazer um quiz. Um quiz da Piti. Aqui, ó, eram apenas 31 apartamentos, eram apenas porque já o pau tá pegando, tá vendendo, tá bacana, legal. É um investimento legal. Próximo ao Unesc, com ponto de gás na sacada para churrasqueira, tem playground, que a Pete adora, apartamento de 2 quartos, você pode fazer uma sala só para ver esporte, né? O canto do guerreiro, assim, né? Pra mulher não
Não perturbar a tua vida. No caso, Canela é só pra botar lá os mantos todos. Não cabe todos. 500 num quarto? Cabe, botar um em cada quadro, não dá, né? Tem que ter parede. Tem que ter parede, vai. Mas aí você compra que dá, 2 a 2. Pode comprar apartamento só para botar. 2, exato. Só para colocar a camiseta, tá? Então, olha aqui, tudo isso financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Fácil demais. Procure um corretor da sua confiança. Bom Jardim Residencial. Tem a cara da Pitty, tem a cara do Mano, tem a sua cara, tem a cara do comercial, tem a cara do Criciúma, tem a cara de quem você quiser, beleza? Acesse TPS Construtora e conheça melhor essas e outras ofertas. A gente já volta aqui no Avesso. 70 anos do Criciúma Esporte Clube. Hoje um programa especial falando... Vamos comemorar de futebol. Ok. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora e Churrascaço Criciúma. Voltamos, Pittsburgh, onde? Estamos aqui no Avesso, aqui no hoje Avesso? Falando sobre o comerciário e no 988340678 okay. Já tem recado para os nossos convidados. Tem, eu gosto de recado. O Eduardo Ferro está dizendo que o seu Canela já comprou umas camisas minhas. Eu, como torcedor, sou fã dele, pois eu acho que ele representa o mais fiel e apaixonado torcedor do Tigre. Já pagou quanto numa camisa, Canela? Pois é, já vendeu caro, cara? Tu já pagou quanto numa camisa? Paguei R$1.000 já. R$1.000 foi o máximo. Camisa de que ano? De 85. Qual é a camisa mais valiosa que você tem? Eu tenho uma do Doriva, de 79. Eu tinha todas do comerciário, da época do Fumanchu, quando eu estava parada. Aí foi aquele episódio da minha esposa com o coração do tamanho do mundo, que fez algumas doações. Eu tinha a camisa quando o Criciúma fez o primeiro amistoso contra o Juventus de Jaraguá em 76. A camisa listrada da troca do 2-2 contra o Joinville em 84, 13 de maio de 84. E nesse dia, inclusive, tem uma passagem que... Aquela história do omelete, que o porco entra com a vida e a galinha só põe o ovo. Eu tenho um tio, que dessa história que o Voimer colocou, da troca da camisa para trazer a torcida dos outros times, o meu tio era atleticano, como toda a minha família. E ele falava que, mesmo tendo mudado o nome, ele só voltaria para o estádio quando mudasse as cores. E nesse dia mudou e a emoção foi tão grande, e na saída do estádio ele teve um infarto e faleceu. Olha próximo só. Do Casaril ali, né? Era amor pelo futebol mesmo? A família toda. Desde o meu nono, lá de Caravaggio, Botafogo, quando veio na década de 60... O meu nono comprou a cadeira de palha na pista. Uma cadeira de palha? Era a cadeira de palha. Vocês vão em todos os jogos do Criciúma hoje em dia? Eu já fui todos. Eu vou menos em função da minha atividade profissional, mas assim, eu já fiz verdadeiras loucuras assim, pelo Criciúma. Já fiquei preso em Curitiba porque viajei sem documento, era de menor, aí chegou na hora de... Aqui não precisava juizado de menor, porque era São Cristóvão, nós ia para qualquer lado, todo mundo tinha conta corrente na São Cristóvão. Era tranquilo. Aí de lá para cá eu fiquei preso. Mas fiz 2 dias de viagem. Já brigou muito por causa do Criciúma? Hoje eu não brigo mais, mas já fiz muito fiasco. Já fiz muito fiasco. Valeu a pena, cara. Valeu. Você se arrepende de nada, Canela? Nada pelo seguinte, o Criciúma, eu viajei o Brasil inteiro, eu só não conheço o Maranhão. Mas não tá perdendo nada também. Porque pela minha atividade, toda a vida que eu viajava, eu levava a camisa do Criciúma, na época que a camisa era um pouco mais barata, né? E toda a camisa que eu levava ficava em algum lugar. Deixava de presente. Deixava de presente. Então, assim, todo lugar, tu é de onde? Eu sou de Criciúma. Isso nós estamos falando da década de 80, que nós não tínhamos ganho nada, nós éramos o eterno vice do Joinville. Né? Então, hoje, o Criciúma representa uma região inteira. Né? E muito pouca gente valoriza. Hoje, o Jaime está lá, o Jaime está ganhando dinheiro, deixa o Jaime se explodir. É um erro. Assim como o Mano perguntou ainda há pouco sobre o carvão, é outro erro que se faz com o carvão. A nossa região, ela é muito boa em destruir aquilo que tem de bom. Por inveja, por ciúme. Tu vê um cara se dando bem é porque está vendendo droga, tu vê um cara demitido é porque roubou, tu vê uma empresa que pegou fogo é porque quer o seguro. Tudo alguém tem um pingo de... Mas tu acha que isso é da nossa região ou é do ser humano? Eu acho que hoje, em função das redes sociais, é do ser humano. Mas na época de Criciúma, da praça... Já era assim. Já era assim. Sempre foi assim. Então, nós temos que combater isso aí. Porque vai destruindo aquilo que a gente tem de bom. E o Criciúma é uma coisa maravilhosa que nós temos. Dentre muitas coisas que nós temos,
o Criciúma que nos representou, que levou a bandeira de Criciúma, que levou ao conhecimento de todo o Brasil. Eu trabalhei numa multinacional e o nosso malote saía daqui uma vez por semana com 2, 3 camisas do Criciúma. Era presente sempre, não tinha jeito. Sempre presente. E aí, assim, ia para São Paulo, de São Paulo ia para o mundo. Então, ia para o Canadá, para a Inglaterra, para a África do Sul. Então, assim, ó, quem guardou, nós temos camisas. Eu tenho eu trabalho com turismo, eu tenho uma pousada em Ibiraquera. A Argentina deve ter próximas de 300 camisas do Criciúma que eu doei. Então, assim, é uma forma de eu... É um prazer teu. Eu me sinto bem em divulgar o Criciúma e divulgar a minha cidade. Eu procuro, assim, o que tem de ruim na minha cidade, eu tento combater dentro da minha casa. Tá, e sábado agora eles jogam com qual camisa? Vai ter uma edição comemorativa? Eu não estou feliz com essa. Com amarela, você não Por gostou? que, Canela? Porque Fala. amarelo já é o Criciúma. Tinha que ser azul? E assim como a história do porco e da galinha, o comerciário entrou com todo o patrimônio. Então, se nós vamos comemorar os 70 anos do Criciúma comerciário, tinha que ser com azul. Ou se é para comemorar só os anos do Criciúma, tudo bem, daí joga com amarela. E quem que decide isso daí? Diz que botaram no conselho. Esse nosso conselho nós temos que botar um pouco mais de calça jeans. É muita calça de tergal ainda naquilo lá. Nós temos que renovar. Gente que participe mais. A divulgação da reunião do conselho também foi muito prejudicada em função do correio, né? Sim, da entrega da correspondência. Porque assim, nós temos que divulgar. O amarelo, preto e branco é uma coisa que vai ficar para sempre. E nós fazemos uma camisa para jogar de azul. É Avaí, não tem nada a ver. Nós nascemos azul. Assim como eu saio em tudo quanto é futebol, provocação, seu Papa Carvão. Meu, isso me enche de orgulho quando eles me chamam de Papa Carvão. Mas por ti mudaria para jogar sempre de azul? Não. Não, fica não, amarelo okay. Foi decidido, é amarelo, preto. E eu acho que o Cristiano é outro erro, nós estamos jogando muito de branco. A nossa camisa é tricolor, nós temos que jogar com amarelo. E o torcedor reclama, hein? O torcedor reclama. Mas tem que reclamar. Ele pergunta por que ele não está jogando de amarelo e preto. Eu acho que não é o time. Tu olha de branco, não é o time. Não é porque assim, o branco é a cor de quase todos os clubes. Não, e tem uma coisa, o amarelo na transmissão via televisão é espetacular, Fica né? lindo, é a nossa camisa é linda. Lindo. E o azul seria para esses jogos comemorativos, Sim. Essas datas comemorativas. Né? Eu acho que o Criciúma, por exemplo, o ano passado, nós tivemos os 25 anos da Copa do Brasil e 30 anos do primeiro título do retorno. 30 anos do primeiro título de 86, que nós papamos tudo. Nós ganhamos o primeiro, o segundo, o terceiro e o hexagonal final. E o Criciúma, em função dessa gestão, só que assim, o conselho tem que abraçar. O clube está alugado, como muita gente fala, tudo bem. Mas o conselho existe, então o conselho tem que ser mais atuante e ajudar a diretoria executiva. Mais participativo. O que era diferente? O que era diferente na época do comercial e na época do Criciúma hoje? O Criciúma hoje ele é mais profissional, ele é mais empresa? Essa é a diferença. A Lei Pelé mudou tudo. A Lei Pelé acabou tudo. Tu acha que se fosse na Lei Pelé, nós nunca teríamos sido campeão da Copa do Brasil. Muito difícil. Por quê? Você não tem condição Porque quantos jogadores... Acabou de sair daqui um ídolo. E vocês têm o prazer de trabalhar com esse ídolo, como eu trabalhei aí um período que eu fui imprensa durante esse período, sem ter cacuete nenhum, né? Que é o Sarandi. Gente, eu olho pro Sarandi, eu tenho orgulho de abraçar ele, de beijar ele. Tá pedindo uma mandada com ele. Eu entrava no nós campo, temos Sarandi. quem? Nós temos o Itá. Né? Quantos outros jogadores nós temos aqui que se enraizaram, casaram aqui, ou vieram com as famílias e ficaram aqui. O Emerson, né, que está hoje no time. Então, assim, nós temos que valorizar, e eles são muito poucos valorizados. Porque não tem que dar isso. O conselho tem que ter uma verba, o conselho... Existe aí agora, o Jaime falou que deu umas placas e uns camarotes para o conselho vender, para ter uma renda. Então, tinha que aproveitar parte dessa renda e ter 2 camarotes lá para... O Vilmar... Gente, o Vilmar mora aqui. O Vilmar é o zagueiro que fez o gol do título mais importante de Santa Catarina. Santa Catarina. Porque assim, eu sempre digo, a maior mentira no dia 1º de abril é o pôster do Figueirense. Eu todo ano tenho o maior prazer de postar. Campeão da Copa do Brasil 2007. Mentirada? Mentirada, eles não foram, lógico. Todo mundo faz isso, todo mundo larga o pôster antes Porque se for, já está ali para vender, para fazer dinheiro. Mas eles estão pagando mico até hoje. E eu faço questão de dar esse mico. Né? Então, assim, é o maior título. E quantos do interior ganharam? O Santo André,
o Paulista lá de Jundiaí, e mais ninguém, Juventude. O resto... E a nossa participação na Libertadores da América? Maravilhosa. Outra, maravilhosa. São José de Oruro. Né? Então, assim, Bolívar. Eu me relaciono nas redes sociais com o Soares, com o Rached, com o Gelson. Eu tenho orgulho, porque eu amo Criciúma. E eu sempre gosto de enaltecer não só as coisas boas de Agora Criciúma. eu quero ver se tem quem tá o nosso ouvinte. Vamos ver se manja tudo então, Pete. Vamos ver se eles realmente vai rolar um quiz. A gente tem presente pra vocês da Alon. Olha aqui, ó. Tem um kitzinho da Alon Beer, então combina com a Alon, combina com cerveja, combina com esporte. Fazer o esquenta pra sábado, né? Vão liberar a cerveja de novo nos campos? Libera. Acho que não libera porque hoje em dia quem vai bêbado já vai de casa. Eu já vou do bar da esquina. Já foi quebrado. Olha aqui, ó. Então vamos lá. Você que tá ouvindo o Avesso no WhatsApp, pode ser, Pete? Deve, tô aqui esperando. Então, qual é o número? 988340678. Primeiro que responder correto, que a Pete receber, com o nome direitinho. Você vai fazer o nome. Então, quem era o presidente do clube em 78 e 84? Na troca do nome e na troca das cores. O primeiro que mandar ganha um kit da Loubier aqui de presente do Avesso. Pode ser? Valendo. Valendo? Valendo. Então, tá. Quem tá aqui hoje? Hoje a gente conversa com o Voimer José Conte e com o Pedro Paulo Canella. Então vai pensando aí na volta do intervalo, a gente responde essa pergunta. E hoje, a quarta-feira, também é bacana. Então você vai ser o seguinte, ó. Passa lá no Jack Bonnie. Só hoje você compra aquela coisa louca, tá, Pete? Fala. Compra 5. Ganha 7. Essa conta não fecha. Hã? Essa conta não fecha. Melhor do que comprar 5 e ganhar 6. Não, pelo amor de Deus, a conta ótimo. não fecha. Passa lá no Jack Bonnie, que é bacana demais. Então você compra 5 Heinekens e você leva 7 Heinekens. No Jack Bonnie também tem música ao vivo todos os dias. E hoje tem Marcelo Vieira fazendo um show acústico. A gente já volta aqui no Avesso com resposta do quiz e mais... Já ganharam, tá? Já ganharam? Já. Na volta eu falo. Tá bom, vai. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora e Churrascaço Criciúma. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no programa do Avesso. Ganharam? Ganharam. Ganhou? Fernando. Fernando o quê? Fernando do quê? Ganhou, falou Antenor Angeloni. Era presidente? Presidente. Beijo pro Alexandre Vieira Caetano, Ricardo Angelotti. A galera tá participando? Todo mundo aqui. E quem tá aqui hoje, Pete? Vai, a gente recebe o Voimer José Conte, estão falando que era tu, o presidente aqui, ó. Falaram que era tu. E o Pedro Paulo Canella, eles que estão relembrando aí o comercial. Qual foi a maior bucha que você enfrentou na tua vida como presidente, Voimer? Uma bucha, assim, que você teve que resolver. Já foi vaiado pela torcida, não? Chamaram muito de filha da mãe, acho que não. Na tua época não Naquela tinha? época o povo era mais respeitoso? E na verdade a situação de que quando a gente pegou a presidência do Criciúma, né? Problemas financeiros e tal. Né? Muito. Bastante, sem recolhimento de INPS, recolhimento de fundo de garantia, folha de pagamento atrasada, ônibus penhorado, pós-terminação penhorada. Então, não tinha mais nada? Então, realmente é difícil. Mas, apesar que a gente sabe que grande parte os próprios clubes brasileiros, os grandes clubes brasileiros têm essas situações também, né? Temporárias, assim, como o Flamengo, assim, vê. Grandes clubes têm, né? Sempre tem algum período, assim, de ruim, né? Mas, no total, realmente, só dá satisfação. Seu amor? Você continua apaixonado pelo Criciúma? Sim, eu nunca perdi. Não vai mudar nunca? Não vou mudar. Realmente gosto, às vezes até vou no centro de treinamento. Você acredita que o nosso Tigrão vai para a Série A ano que vem? Vocês sempre acreditam nisso? Porque eu não sei. Não, eu não acredito. Dói. Eu não acredito. Externamente, eu sempre vou dizer sim. Nós não demonstramos que não acreditamos. Sempre não. Vai para a Série A. Mas, na verdade, nós não temos. Eu acredito que não temos condições de ir para a Série A. Não vai, Canella? Não. Eu acredito. Primeiro, foi um ano que, apesar de estar com jogadores que muitos contestam, mas é uma boa base. Nós mantivemos uma base. Então, por isso tudo eu acredito. E o meu, agora é 1% e o 99%, né? 99% eu sempre sou otimista em relação ao Criciúma. Vocês gostam do trabalho do David? Gosto. No começo eu fiquei preocupado. Era tranquilo demais? Com o tic-tac, o toquezinho na boca da nossa área, que nós tomamos vários gols. Voltava muito, né? Mas assim, ele insistiu, ele foi mudando, inclusive eu vim escutando o programa aí. Que ele estava aqui agora. Que ele estava aqui. Debate agora. E é bem aquilo. Eu gosto de treinador ousado e que não é teimoso, ele mudou.
Ele foi mudando a formação, ele foi mudando de acordo com a característica que ele tinha dos jogadores. Também arruma jogadores que se encaixam dentro daquilo que ele pensa, um jogador que joga na frente veloz, que precisa um centroavante de referência, né, como nós tínhamos numa época, Soares e outros tantos jogadores, que dentro de um sistema de jogo, quer dizer, às vezes pode trazer um grande jogador, mas não se enquadra dentro daquele quadro. E às vezes o jogador não se adapta à cidade também, né? A também. Cidade, tudo, né? Tudo influencia tudo o cara. Influi, né? E uma coisa que o Canela falou mesmo é assim, quer dizer, manteve um time base. Hoje dificilmente nós sabemos a escalação dos clubes de futebol, porque muda muito. Né? Escalação, para ter um bom time, tem que realmente ter mais tempo, né? Realmente. O futebol de 60, 70 era mais violento que o de hoje em campo? Dentro de campo ou não? Eu acho que hoje é mais em função da intensidade. Porque o jogo é mais rápido, é mais o jogador hoje ele é uma máquina de músculo, né? Eu nunca vi. Assim, preparação física. Era mais de boa, você caminhava mais em campo na tua época? Era mais cadenciado, né? Era uma época boa, né? A gente jogou em 60, né? 60, 70, realmente é época boa. O maldoso daquela época era bandido, né? Era bom então, mas olha bem, nós numa ocasião fomos jogar com o Ferroviário em Tubarão, deram 2 tiros atrás do nosso ônibus. Meu Deus. Mas que época de ouro, que era a época deles. Então é assim, isso acontecia, não era muito anormal, né? Policiamento, tinha briga, né? O próprio Metropólio num jogo contra o Ciro Luz, assim, 59, 58, alguma coisa assim. Quer dizer, era terrível, né? Era terrível. Realmente, nós brincávamos internamente lá no Criciúma, que quando nós íamos jogar em Lages, nós se despedíamos da família, porque nós não sabíamos se ia voltar embora. Uma que era as próprias serras, né? A Serra do 12, ali, que o nosso ônibus tinha que... Nosso e o do Próspero, do Atlético, do Metropólio também, era um ônibus curto, né? Que tinha problema de direção, sei lá. Chegar na Santinha ali e tal... Não tinha que parar, e nós íamos caminhando, subir a serra caminhando. E esperar o ônibus depois? O ônibus depois, Fiz isso também. A pé era mais rápido que de já ônibus. Fazia um aquecimento, né? Medo. A primeira camisa, tu tem, Canela? Não. Não tem. A primeira, será alguém que alguém tem? A primeira? Ou não? É difícil. De 47? É. Acredito que não. Não, porque assim, mudou muito. E na época era... na época a gente comprava 12 camisas. Era os 11 e tinha mais uma pro goleiro. Não tinha time reserva. Até porque quando o futebol mudou a regra em 66, não existia substituição, então não tinha suplente, né? O cara jogava até morrer ali. Era o que tinha, né? Tanto é que o próprio goleiro, né? O próprio goleiro era problema. Nós tivemos uma fatalidade aqui no Comerciário. Perdeu o goleiro? Perdemos o goleiro, faleceu inclusive o Natal Sartor. O campo do Comerciário era daqui, onde é as proximidades do Marista, não é? Isso deve ter sido em 50 e alguma coisa. Não tinha outro para substituir? Não, acho que a regra não permitia, eu acho. Porque aí quem foi de goleiro foi o Tiro Búrigo. Búrigo, tinha que ter um Búrigo. Mas tava demorando pra ter um Búrigo, né, gente? Aí, né? Demorou. Pelo amor de Deus. Aliás, um dos Búrigo se confunde com o Criciúma. Um dos grandes zagueiros que eu vi jogar, inclusive jogou na seleção catarinense, teve uma curta carreira em função de uma lesão gravíssima no joelho, mas era um zagueiro craque mesmo, muito. E ele substituiu o falecido Natal, que saindo do hospital aí deu um problema e faleceu num jogo. Mas daí vocês botaram aqui o jogador de linha? É um zagueiro, O zagueiro foi pro gol foi e resolveu bem? Resolveu. Não sei se devia estar no final do jogo, né? Alguma coisa, não lembro bem assim como é que foi, não. O Arthur está dizendo que entre os fundadores do Comerciário estão 3 filhos, a poetisa Dona Tila Borba, que é a bisavó dele, né? Que é o... Seu Carlos Borba. Carlos Augusto Borba, um dos fundadores. Seu Jurê Borba. Carlos, Homero e René. E o seu Homero. O Homero é avô do André Gava, que se destacou no Tigre há uns anos. Filho do Heron. Realmente, Não dá tempo pra mais nada. É muita história, não daria um programa só pra gente falar do Comerciário. Eu que agradeço. Vocês vão estar nos 70 anos ali, na festa? Eu não vou estar. Não vai estar, Ganado? Infelizmente, eu já tenho uma viagem. Vai estar ali desde cedo. Mas a galera daquela época ainda tá viva? Segue, ou a maioria já... Do meu tempo? O tempo do Comerciário mesmo? Alguns, né? Sempre... Eu não é agora do Metropólio, encontrei o Flazão.
essa semana. Não, ainda está vivo. 2 cirurgias aqui, próximo, não sei o quê, e o joelho. Ele disse, Conte, eu tô assim. Tô mais ou menos. E eu tô caminhando, eu tô meio também, porque eu fui no Antonelli e eu sou obrigado a fazer cirurgia. E eu tô fugindo. Aí ele disse, não foge não, faz logo. Faz logo de uma vez. Vai, resolve. Falar em Antonelli é ele, nosso entrevistado amanhã. Ele vai vir agora no programa de terça e quinta, né? O Antonelli vai estar aqui amanhã tá no avesso. Estamos esperando ele. São duas, eu vi Foi ontem que ele apresentou. Quando você vai, tem que ter alguma coisa muito relevante pra você. Aconteceu algo? É uma história que eu... Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Voimer. Boa tarde, Canela. A história deve ser bucha, né? Boa tarde pra ti também. Pro senhor também. Oi, tudo bem? E aí, tudo certo? Não, é uma história que eu ouvi agora. O pessoal ouvindo o programa, disseram, tem a história, acho que é Natal Sartor, que era goleiro, morreu defendendo um pênalti. Vocês lembram dessa história? Ele morreu... Ele morreu defendendo o pênalti? Não, ele morreu no jogo contra o Itaúna, né? No meio do jogo? Durante o jogo. Foi durante Aí o jogo? ele foi... Não, ele machucou-se durante o jogo, foi para o hospital e faleceu. Acabou falecendo. Faleceu no hospital. Natal Sartor natural do Morro da Fumaça. Natural do Morro da Fumaça, era goleiro e tal. E foi na ocasião em que o Tiro substituiu. O campo do Comerciário é onde nas imediações do Marista hoje, Ginásio Marista. Mudou depois. Uma baita história que podia se encaixar naquela mesma de que tiver que pagar ingresso para jogar. Não, cara, pagar ingresso. Tem muita história. Eu queria fazer um agradecimento a vocês e parabenizar pelo programa e o que a emissora está fazendo, resgatando esse tipo de coisa. E eu queria pedir para a torcida do Criciúma valorizar esse tipo de pessoa que nem o Voimer, eu ia citar no final, que é um dos meus ídolos, é um cara que eu tenho um carinho, corajoso, porque largou tudo que tinha para não deixar o Criciúma afundar mais do que já estava no fundo do poço em 98. Então, o meu abraço para ti, Conte, e o meu carinho e o meu apreço por ti. Muito obrigado. Que bonito. E a gente tem que falar isso em vida, né? Não depois que a pessoa parte. Quem que é o teu ídolo, Voimer, no Criciúma? Bom, na verdade, assim, né, nós tivemos assim, pessoas que... o próprio Tenório Geloni, numa época que a gente também estava mais próximo ao Criciúma, o Dr. João Kantovski, o Aristides Bolan, ex-presidente também, que foi numa época que nós somos campeão do estado, não é? O próprio Lauro Búrio como diretor e como treinador, que muito nos ensinou e mostrava realmente aquilo que nós precisávamos para disputar um jogo de futebol. Então eu acho que são realmente pessoas que fizeram a diferença. Mantiveram o Comerciário e a mudança para Criciúma e continuam hoje como Criciúma e realmente fizeram a diferença. Olha, vamos convidar essas duas figuras então, Pete, para o nosso programa especial sábado, 10h30 da manhã, lá no Senadinho do Dela. Programa especial, né, Arthur? Bacana. Programa especial 70 anos do Criciúma. A Som Maior vai inventar um programa. A gente sai com os nossos programas, sai com uma vez, sai com ponto a ponto, sai com o programa Delor Lessons, os programas que mais saem para ir nos locais diferentes do estúdio. Mas dessa vez a gente inventou um programa que vai ser nesse sábado, em homenagem ao Criciúma, 70 anos do Criciúma e do Comerciário. Então estaremos lá a partir das 10h30 até o meio-dia, lá no Senadinho do Shopping, acompanhando também a festa no estádio Heriberto Wilson. A gente vai estar lá. O pessoal que fez a história e que acompanhou a história do Comerciário do Criciúma vai estar lá. Toda a equipe do esporte vai estar lá. A Pete vai estar lá, o Jota, o Marco, o Mastella, o Décio, o Sarandi, o Itá. Todo mundo do esporte vai estar lá também para falar sobre, 70 anos de idade. E é o pontapé inicial pro jogo, né? O nosso pontapé inicial pro jogo, o primeiro jogo do Brasileirão, Série B, né? A jornada esportiva mesmo, o futebol Som Maior, propriamente dito, começa às 3 horas da tarde. O jogo às 4h30 começa às 3 horas da tarde. Mas de manhã a gente já fala do Criciúma. Aquecimento. Só que aí pensando mais pro passado. A partir das 6 a gente olha pra frente, começo da Série B. Exato. Mas das 10h30 ao meio-dia é olhar pra trás, olhar pra esse passado lindo que é do Criciúma e do Comerciário. E o que o Canela falou é verdade. O criciumense tem, por regra, infelizmente, não valorizar o que é da terra, não valorizar o carvão que movimentou a nossa economia e ainda movimenta. O Criciúma, que ainda é a grande marca da cidade para o Brasil e para o exterior. Em qualquer jogo, de qualquer seleção, se tu prestar atenção, tem uma camisa amarela, preta e branca lá no meio. No Tigre, né? Sempre tem no meio da perdidão, né? Não só jogo, né? Campeonato tudo. Qualquer coisa. Mundial, tem alguém. Show, a galera tá show.
Senhores, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-los, uma grande honra. Então, vocês são convidados 10h30 da manhã de sábado, Pitoca, e fechou o avesso hoje? Fechou, acabou. Tem o nosso ganhador tem que vir aqui na rádio pegar o kit dele. Fernando Ambrosini, ele mandou o nome aqui, é só retirar. Então, vem retirar o kit da Lou que ele ganhou de presente aqui no Avesso. Obrigado pela participação. Até amanhã no Avesso, esse programa reprisa às 9 da noite. E lembrando que você pode curtir lá o YouTube do Avesso. Tá valendo o hambúrguer ainda, né? Tá valendo o hambúrguer da Dina, pô. Quando chegar a 100, nós vamos sortear um hambúrguer bacana. Um combo, né? Fritas, chopp, tudo junto. E a presença da Pete junto, né? Isso aí é mais caro.